Seja o seu santo nome. Meus queridos, eu queria convidar a cada um de vocês, juntamente comigo, tá? Vamos abrir a palavra do Senhor, tá? O nosso tempo é curto e a gente vai ser bem objetivo na mensagem que o Senhor nos deu, tá? Abra a palavra no Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo de número 4, a partir do versículo 17. Após isso, nós vamos no próximo evangelho, Evangelho de Marcos, também no capítulo 4, a partir do versículo 35. Voltando para cá, para o início, onde nós falamos, Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo Mateus, segundo o apóstolo Mateus, capítulo 4, versículo 17 em diante, alguns versículos. Diz assim a palavra do Senhor: Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Versículo 21. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Vamos em Marcos, capítulo 4, a partir do 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Glorificado, exaltado, bendito seja o nome santo do Senhor. Meus amados irmãos, entrando já na palavra, tendo em vista que hoje também nós temos a ministração da Santa Ceia, para sermos bem objetivos naquilo que o Senhor tem para falar comigo, para você, para falar com você na noite de hoje. A verdade é que a gente passa a semana inteira perguntando, pedindo do Senhor, pedindo graça, pedindo misericórdia, perguntando a Ele o que é que vai pregar. E nos vem essa palavra que na realidade ela se destaca em dois trechos, como nós fizemos aqui a leitura. Mas eu queria lhe chamar a atenção, porque o texto inicial que nós lemos é o momento em que Jesus inicia o seu ministério. E Jesus inicia o seu ministério chamando alguns para o acompanhar, alguns para ser os seus discípulos. E ele inicia o ministério já com grande demonstração de poder, já curando, já expulsando demônios, já operando maravilhas. E ele chama aqueles homens e começa a ensinar o evangelho do reino àqueles homens. Olha, observe que quando Jesus faz isso, ele chega primeiro em dois discípulos, como nós já lemos, e chega em Pedro e chega em André, e depois ele vai chegar em Tiago e vai chegar em João, e depois é que ele vai chegar nos demais. Mas atentando-se para esses quatro, que foi o texto que nós lemos, Jesus, quando chega diante destes homens,
ele encontra homens que tinham um ofício, homens que tinham uma profissão, homens que eram pescadores, homens que tinham experiência, homens que sabiam o que estavam fazendo, que tinham domínio sobre o seu ofício, e homens que já eram na vida experimentados. Ele não estava diante de um jovem que é inexperiente, pelo contrário, ele chega diante de homens que já tinham vivido um pouco, já eram experimentados, já tinha as suas experiências pessoais, as suas alegrias, as suas dificuldades, seus momentos de fracasso, seus momentos de certeza, seus momentos de incerteza, assim como eu e como você temos. Mas Jesus chega diante destes homens e faz um convite, e os chama, e segue-me. Chega para os dois primeiros, segue-me, chega para os outros dois, segue-me. E a palavra fala que eles largam aquilo que estavam fazendo e passam a seguir Jesus. E estes discípulos, eles começam a andar com Jesus. Depois Jesus vem e chama os outros. Jesus chama discípulos de diversas esferas, de diversas camadas da sociedade, de diversos ofícios. Amados irmãos, eu entendo que Jesus fez isso porque era necessário que aqueles que andassem com Ele tivessem experiência, tivessem vivência, tivesse o seu emocional trabalhado, fossem pessoas experimentadas, porque aquilo que aqueles homens iam viver seria algo tão intenso, seria algo assim, tão surpreendente, que de repente, se fosse alguém menos experiente, se fosse alguém menos maduro, essa pessoa, ela poderia simplesmente largar tudo, jogar tudo para o alto. E aqui eu faço um parênteses, porque, meus amados irmãos, existem momentos na nossa vida em que vem um sentimento de querer jogar tudo para o alto, e isso é atitude imatura, isso é atitude de quem ainda está precisando amadurecer um pouco mais. E, meus queridos, estes homens começam a andar com Jesus, como você bem sabe. Começam a andar com Jesus. Jesus começa a ensinar. Jesus ensinando. E Jesus operando milagres, operando sinais, operando maravilhas. Até que chega um determinado dia, Jesus, mais uma vez, passa o dia com eles, passa o dia ensinando, passa o dia pregando. Chega ao final do dia, Jesus fala para eles: passemos para a outra banda, passemos para o outro lado. Meus queridos, é aí que acontece toda a história que nós narramos lá em Marcos. Mas antes disso, eu tenho algo de Deus para a tua vida. Então você já abre o teu coração para receber em nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus, quando ensinou aqueles homens, Jesus, quando estava caminhando com aqueles homens, que ele estava pregando o reino dos céus, como você bem sabe, houve a manifestação de sinais, houve o ensinamento do que era o reino dos céus, houve milagres, houve cura, houve restauração, houve expulsão de demônios. Eu estou querendo dizer para você o seguinte: que Jesus, assim como chamou aqueles homens e operou maravilhas para que eles vissem, e operou maravilhas através também da vida deles, Jesus chamou a mim e a você para fazer a diferença, para darmos de uma forma diferente, para onde chegarmos, o lugar vai ser mudado.
O lugar vai ser transformado, porque o Senhor é quem vai porque o Senhor é quem vai operar, porque o Senhor é quem vai fazer, porque o Senhor é quem vai mudar a história, porque o Senhor é quem vai operar o milagre, assim como Ele operando na vida daqueles homens. Ele chamou a mim e a você para operar através da minha e da sua vida, para a honra e glória do seu santo nome. Jesus não chamou aqueles homens para uma tarefa fácil, assim como não chamou a mim e a você também para uma tarefa fácil. Mas a garantia é de que o reino dos céus é chegado. O reino dos céus é chegado. Através de quem? Através dele. Através dele. O acesso ao reino dos céus, o acesso a Deus, através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, devido ao seu grande sacrifício e ressurreição, o qual nós estaremos lembrando aqui na noite de hoje. Bendito seja o nome santo do Senhor. Meus amados, então Jesus chama homens experientes, porque Jesus contava com a experiência daqueles homens. Jesus chamou você, porque Ele conta com a experiência que você tem, com o Labacandarabaça, com os relacionamentos que você tem, com os relacionamentos que eu tenho, com as pessoas que nós Xandacandarabaça convivemos, para que o Labaneviçou, para que o reino dos céus chegue a estas pessoas, e o nome do Senhor seja glorificado, e o nome do Senhor seja exaltado. Meus amados irmãos, aqueles homens tiveram das suas dificuldades, assim como eu e você temos. Mas o que importa é que nós não neguemos o chamado do Senhor Jesus. O que importa é que nós façamos a vontade do Senhor. O que importa é que nós venhamos a obedecer à vontade do Senhor. Meus queridos, e aí voltando lá para Marcos, melhor, indo lá para Marcos, indo lá para o dia em que Jesus estava com eles e que pregou o dia inteiro, que passou, a palavra registra que o Senhor Jesus passou com eles lá na beira do lago, ensinando o dia inteiro. E aí chega a noite, Jesus fala: passemos para outra banda, passemos para outra margem. Meus queridos, a palavra vai nos dizer que quando estavam em meio à travessia, levanta-se o vento. Você conhece bem a história. O vento sopra, o barco começa a balançar. Naquilo que o barco começa a balançar, começa a entrar água dentro do barco. Quando começa a balançar e entra água dentro do barco, e a palavra vai também nos dizer que as ondas se levantam alto, né, de uma forma alta, de tal forma que os discípulos, aqueles homens que lá atrás Jesus chamou, que eram homens experimentados, que eram homens trabalhados, em especial aqueles que viviam da pesca, em especial aqueles que já estavam no seu, ali ó, como se fosse no seu habitat, eram tão familiarizados com o lago de Genezaré, ou o Mar da Galileia, como você quiser, e eles conheciam bem aquilo ali, eles conheciam bem onde estavam. Os estudiosos vão nos dizer que de uma margem para outra não passa de 15 quilômetros, ou seja, não é uma distância tão grande assim, mas o que eu vim falar para você na noite de hoje foi o seguinte: Jesus, como você sabe, estava no barco, e a palavra vai nos dizer que Jesus estava na popa. A popa significa dizer que ele estava na parte de trás do barco. Quem conhece embarcação, sabe bem que a parte de trás do barco é a parte mais estável, é a parte que tem menos balanço, é a parte que sofre menos com o balançar das ondas, com a força do vento, sofre menos com as tempestades. Jesus estava lá, naquele lugar. Mas Jesus
Muito provavelmente estava lá por estar cansado, pois havia passado o dia inteiro trabalhando, o dia inteiro pregando, o dia inteiro ensinando, o dia inteiro operando sinais, maravilhas, curando. Então, devido à sua humanidade, era natural que Jesus cansasse. Jesus estava lá, na parte de trás do barco, para descansar. E a viagem segue, até que a tempestade se levanta. E Jesus continua lá, na parte de trás do barco. A palavra vai nos registrar aqui em Marcos. Eu fiz questão de ler em Marcos, porque a palavra vai nos falar a respeito de que Jesus estava em cima de uma almofada. Quando a gente vai fazer a leitura em em Mateus e em Lucas, nós não temos esse detalhe da almofada ou do travesseiro, depende da sua versão. E meus queridos, esse travesseiro ou essa almofada, a explicação para se ter um travesseiro, a explicação para se ter uma almofada em uma embarcação, é que na realidade não se trata de um travesseiro desse que eu e você usamos em casa para dormir, mas se trata, de algo que vai ajudar na estabilidade da embarcação. É mais um artifício para que haja estabilidade na embarcação, ou seja, para que a embarcação não fique pendendo para lá e pendendo para cá o tempo todo, principalmente na parte de trás. Significa dizer, meus amados irmãos, que Jesus, o lugar onde Jesus estava sobre a almofada, Jesus estava sobre o travesseiro, Jesus estava descansando. Significa dizer que o lugar onde Jesus está é o lugar seguro, é o lugar da estabilidade, é o lugar onde eu e você temos segurança. E Jesus estava na parte de trás. A parte de trás é onde ficam os mecanismos de direção da embarcação. É onde se tem o leme da embarcação, onde se tem os mecanismos de direção da embarcação. Ou seja, quem fica atrás da embarcação, costumeiramente, é o comandante da embarcação. Então Jesus estava, paralelamente falando, Jesus estava no lugar que lhe era devido, no lugar de comandante. Bendito seja o nome santo do Senhor, porque Ele, naquele lugar, simboliza que Ele tem a direção, significa que Ele tem o comando, significa que Ele não perdeu nada de controle, ou seja, que o controle de tudo está em suas mãos. Então, meus amados irmãos, Jesus estando no seu devido lugar no barco, se isso é verdade na minha e na sua vida, então eu e você, levante-se a tempestade que se levantar, eu e você podemos clamar, eu e você podemos nos derramar diante dele, eu e você podemos reivindicar diante dele, eu e você podemos nos colocarmos diante dele, erguermos o nosso clamor e pedirmos por socorro. A palavra do Senhor nos fala que Ele é o socorro bem presente na angústia. E meus amados irmãos, Jesus está no barco, significa dizer que, como você bem sabe disso, Ele estando na minha vida e na sua vida, Ele sabe daquilo que está acontecendo, Ele sabe daquilo que está se passando, sim, sabe, obviamente. Mas meus queridos, o Senhor, Ele sabe daquilo que está acontecendo, por Ele ser onisciente, por Ele ser onipotente, por Ele ser onipresente. Mas compete a mim e compete a você dizermos a Ele o que é que está se passando, o que é que está acontecendo, qual é o problema que nós estamos enfrentando, qual é a situação dificultosa que nós estamos vivendo,
Qual é o tamanho das ondas? Qual é a força do vento? Qual é o tamanho da tempestade? Compete a mim e a você clamar por Ele. Compete a mim e a você chamar por Ele. A palavra do Senhor vai nos trazer vários exemplos de pessoas que chegaram diante de Jesus clamando, de pessoas que chegaram diante do Senhor, do Pai, clamando, e eles tiveram os seus clamores atendidos. O Senhor sabia de suas dificuldades, o Senhor sabia de suas limitações, o Senhor sabia de seus problemas, o Senhor sabia da dificuldade que estavam enfrentando, da tempestade que estavam enfrentando, mas o Senhor atentou e ouviu o seu clamor. Então, meus amados irmãos, para mim e para você, fica seguirmos a Jesus, fazermos a sua vontade, colocar nossa vida à sua disposição, para que o reino dos céus seja propagado, para que o reino dos céus chegue à minha vida e à sua vida. E quando a situação estiver calamitosa, quando os problemas baterem, quando a tempestade se levantar, quando o vento soprar, então eu e você vamos clamar, eu e você podemos clamar, porque o Senhor há de nos socorrer, porque o milagre pode acontecer a mim na sua vida. Basta que eu e você tomemos a atitude de clamar, de buscar. Saramande candarabanaivissá. Meus queridos, o problema meu e seu é que nós só nos colocamos para clamar quando o negócio apertou de fato para o nosso lado, quando está pegando mesmo com a gente. Aí a gente vai e começa a se mexer, começa a se preocupar. Enquanto o problema ainda não bateu na minha e na sua porta, a gente não está clamando. A gente só tem a preocupação quando o problema bate na minha e na sua porta. E o Senhor nos chama para viver de uma forma diferente. O Senhor nos chama para sermos canal de bênção. O Senhor nos chama para sermos agentes de milagres, para que o reino dos céus se abra sobre a minha e sobre a sua vida, para que o nome dele seja glorificado, para que as vidas sejam alcançadas, e para que ao final de tudo o propósito dele venha a ser cumprido na minha e na sua vida. Meus queridos, a hora já se avança e nós vamos finalizar aqui, tá? Foi isso que o Senhor falou conosco. Você que está numa situação complicada, mas você está seguindo a Cristo, você está obedecendo a Cristo, você pode clamar, você pode se derramar diante dele, você pode se rasgar diante dele. Rasga o teu coração diante dele, mas obedece a palavra, obedece, mesmo que você não esteja em obediência. A palavra do Senhor nos fala que ele ouve, mas do que adianta ele ouvir, ele operar o milagre, e eu e você nos mantermos distantes dele depois, nos colocarmos diante dele depois e nos afastarmos, não estarmos conforme a sua vontade? Então não tem sentido. Então obedeçamos a palavra do Senhor, que se abra os céus sobre a mim e sobre a sua vida. O reino de Deus é chegado a mim e a você. Clame por Deus, clame pelo Senhor, ele há de te ouvir, ele há de te socorrer, e o nome dele há de ser glorificado na tua vida. Eu agradeço pela oportunidade em nome de Jesus.